Pessoal, muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer um videozinho respondendo algumas perguntas aí que as pessoas me fizeram sobre a Austrália. Então, se você estiver fazendo alguma outra coisa aí, pode continuar fazendo, pode deixar esse vídeo aí só tocando. O importante vai ser o áudio, até porque eu estava vendo e a câmera do meu computador não é muito boa. Vou responder 5 perguntas então, rapidinho. A pergunta que mais me fizeram foi sobre animais, né? Por que tudo quer te matar na Austrália? Você já teve problemas com animais peçonhentos, escorpiões e outros? Tem muito crocodilo. Posso ter um pet canguru? É, eu imagino que... Eu imaginava que essa ia ser mesmo a reação da maioria das pessoas. Fato curioso, demorei mais de um mês para poder ver uma aranha, um escorpião aqui na Austrália. Então, não tem muito animais perigosos. Não tem cangurus na rua, não. Isso é muito do que a gente vê aí na internet, nos documentários, tá? Inclusive, a única vez que eu vi uma aranha foi porque eu pedi pra ver, porque eu tava indignado, pelo amor de Deus, eu tô na Austrália faz um mês, eu não vi nenhum animal peçonhento. E aí a gente tava num acampamento, tinha um trailer abandonado, daí eles me levaram lá pra me mostrar uma aranha, né? Alguns lugares, alguns parques, principalmente um pouco mais isolados, eles têm aí uma placa que mostra assim, cuidado, no verão pode ter cobras, né? Eu fui em muitos parques, quem me acompanhou sabe que quando eu pude eu estava passeando no parque, não vi nada. Então, talvez mais no interior, talvez em alguns outros lugares, mas essencialmente, gente, Melbourne é uma cidade grande, é uma cidade que nem qualquer outra, né? Então não tem muitos animais peçonhentos na rua. Não sei no interior. Acredito que no interior tenha, né? Mas uma cidade grande, gente, nem barata você vê quase aqui, né? Cangurus, que é o que o pessoal perguntou também. Gente, canguru também, se você for num lugar afastado, você vai ver, né? Até porque Melbourne não, Austrália, tem muitas poucas cidades grandes. E tem muitas cidades no interior. Então, nessas cidades, sim, você vai ver os cangurus passando, né? Ou cidades muito pequenininhas. A gente, quando foi para um lugar chamado Fish Creek, um vilarejo, tinha bastante wombats. Vou deixar uma fotinho deles aqui. Tem bastante wombats na rua. Então, na estrada, perdão. Ah, mas a Austrália é bem diferente, né? Inclusive, numa palestra que eu fui, eles... um australiano perguntou, todos os australianos, né? Só tinha quase australiano na plateia. Do que vocês acham que a Austrália é conhecido? E aí eles falaram, o beisebol, é o tênis, é o esporte. E o cara falou, não, a Austrália é conhecida no mundo inteiro por causa desse patrimônio natural, né? Mas essa é uma visão que a gente tem, por causa dos filmes e tudo mais. Tá? Então, lamento dizer, não tem muitos cangurus na rua, não tem cobras, não tem nada. É o lugar que mais perigosos. É, mas não tem mortes de tubarão, não tem mortes de cobra, não tem mortes de nada. Ele tem um polvo que é o polvo do anel azul, que dizem que é extremamente perigoso, mas a última morte eles falaram que foi 10, 15 anos, né? Então, o Brasil tem mais morte por tubarão que a Austrália, eu acredito até, tá? Então, respondendo aí a pergunta que o pessoal mais teve curiosidade. Segunda pergunta, quais foram as principais diferenças, principalmente na cultura que eu senti, né? Principalmente, foram duas coisas. O australiano é muito simpático, muito educado e muito inteligente também. Não posso reclamar, nunca fui maltratado por ninguém, né? Mas brasileiro é brasileiro. Brasileiro é muito amistoso, brasileiro faz festa, brasileiro tem uma simpatia que nenhum outro lugar no mundo tem. E às vezes eu pelo menos, né? A maioria das pessoas a gente está acostumado com esse calor, essa proximidade que o brasileiro tem. E na verdade é que as pessoas ainda mantêm assim uma certa distância, um certo espaço pessoal, né? Intimidade é uma coisa que brasileiro já é íntimo com todo mundo. Chegou, tá todo mundo no bar, na festa, todo mundo se conhece agora, já parece que são um amigo faz muito tempo, né? E aqui é uma coisa que vai construindo devagarinho, principalmente a questão do toque, é uma questão muito brasileira, né? Então, chega num lugar, abraça, beija todo mundo para dar oi, abraça, beija todo mundo para dar tchau. E as coisas são diferentes. Melhor ou pior? É questão de costume, né? A gente tinha que entender que existe toda a educação
e que a gente tem que ter em respeitar que é diferente, né? Então, eu procuro até ter um certo zelo para não fazer alguma coisa que talvez seja um pouco constrangedor. Então, para mim foi uma grande diferença. Inclusive, eu levei um australiano que é amigo meu numa festa de forró e aconteceu naturalmente. Tava assim, tinha uma moça sentada e chegou um rapaz, esticou a mão, convidou ela para dançar. Eles foram lá dançar uma música e aí, enfim, dançar a música e foi isso. E meu amigo falou: "Que?" Aí eu falei: "Vou dançar." "Ah, mas ele tá interessado nela, né?" Aí eu falei: "Não, estão dançando só." Ele falou: "Hum, se isso fosse aqui, isso significa que ele tá interessado nela, que ele quer alguma coisa, né?" No Brasil isso pode significar, mas nem sempre. Às vezes você só tá chamando a pessoa pra dançar mesmo, né? Então, essa foi uma das principais diferenças. E a outra foi que o brasileiro, a gente tem muito problemas de confiança, né? Confiança achando que todo mundo vai passar a perna, achando que todo mundo vai nos roubar, né? E de certa forma, você não vai andar com o seu celular, né, no meio da rua, assim, em qualquer lugar. E aqui não. Aqui você pode andar em qualquer lugar com o celular na mão, você não precisa ter medo de ser assaltado ou de ser roubado. As pessoas quando pagam a bicicleta, aqui é obrigado a usar o capacete, né? As pessoas pegam o capacete e colocam e deixam ele pendurado na bicicleta. Qualquer pessoa passa a mão e pega. Se pode passar a mão e pegar, né? E eu perguntei, eu falei, mas ninguém rouba, né? Perguntei. Porque você vê várias bicicletas paradas com os capacetes. Aí esse mesmo amigo, mas por que a pessoa ia roubar, né? Você vai comprar um café no 7-Eleven e você não precisa botar o dinheiro para pegar o café. Você pega o café e você passa no balcão para pagar. E sim, naquele dia movimentado, se você pegar isso aí, ninguém vai ver. Mas não acontece. Tem um lugar no trem que você pode ir no bonde que não tem a catraca. Então, isso aí tem uma outra pessoa que acaba pegando o trem e o bonde e não paga, né? Porque é um cartãozinho mesmo. Se você pega, você coloca o cartão no sensor, você entra, né? Então, essa questão aí que o brasileiro tem dificuldade de confiar nas pessoas é porque no Brasil as coisas acontecem, as pessoas são roubadas, as pessoas são enganadas, né? Aqui isso acontece muito pouco, né? Então, muitas das casas deixam a bicicleta parada na frente mesmo. Muitas casas, a porta dá direto para a rua, né? Então, essa questão de confiança é bem legal. Então, essas foram as duas principais diferenças que eu senti, né? Vamos lá, questão 3 que me fizeram. Como que foi a Austrália depois do incêndio? Eu cheguei, não estavam falando muito sobre coronavírus, estavam falando mais sobre os incêndios, né? Foi logo depois que acabaram os incêndios, estavam acabando. Então estava se discutindo muito aquecimento global e tudo mais. Foi um grande baque para a Austrália. Eu fui em algumas palestras sobre aquecimento global e sobre os incêndios. E é uma coisa que sempre acontecia, mas foi uma intensidade muito maior do que eles estavam prevendo, né? E o que eu consigo dizer assim, cara, é um péssimo ano para você trabalhar em turismo na Austrália, né? Teve um incêndio que começou no passado, a gente está em abril já, né? E tem o coronavírus, então eu posso dizer que eu não cheguei a ver nenhuma área afetada. Melbourne aqui foi bem tranquilo, mas o Fish Creek, que foi esse vilarejo que a gente foi pertinho deles, estava bem afetado. O que a gente vê bastante aqui é alguns lugares assim que você vê que marca de incêndio mesmo, em algumas vegetações. Então isso é uma coisa que acontece, né? Mas, pessoal, eu acho que assim, soou o alarme, sabe? Eles estavam se preparando aí, fazendo campanha de conscientização, chegou essa pandemia e deixou o assunto um pouco embaixo. Mas quando eu cheguei aqui, que foi logo quando estava terminando isso aí, só se falava nisso, né? Questão 4, regras de trânsito. Cara, isso é uma coisa que me confunde muito, porque é muito diferente. Tá? O trânsito aqui funciona, eu não sei como, porque eu acho muito caótico.
E, por exemplo, eles não têm retorno na avenida. Então, imagina ter uma avenida, não tem um canteiro no meio, né? Tem duas mãos, uma que vai e uma que vem. E você está aqui e você quer ir para o outro lado, né? Você simplesmente está andando, você para no meio da avenida, com um monte de carro atrás de você, e fica esperando abrir lá um intervalo de tempo aí para você pegar e dobrar. Né? É britânico, né? Então tudo é trocado. E, então isso já é um pouco confuso, você anda na esquerda, né, e tudo mais. E, então é um pouquinho confuso, eu ando bastante de bicicleta, não me aventurei em pegar carro aqui, por enquanto. Né? Mas com as pessoas que eu conversei, os brasileiros que estão dirigindo, falaram que demora um pouquinho para se adaptar, mas se adaptando é tranquilo. O que é muito interessante aqui é que é, tem ciclovia em quase todas as ruas das avenidas. É muito tranquilo, é muito seguro. Eles têm semáforo inteligente em quase todos os cruzamentos. É muita tecnologia mesmo. Tem com uma plaquinha eletrônica para o pedestre atravessar, sensores de metal embaixo do asfalto para poder modificar o tempo e melhorar. Então, o que a gente vê é uma cidade de 3, 4 milhões de pessoas, que o trânsito flui, que o trânsito funciona, que você não tem aqueles engarrafamentos. Maringá tem um trânsito muito pior do que Melbourne, né? Também porque é um transporte público que funciona muito bem por aqui, né? Então, isso foi a regra de trânsito. Para terminar, a última pergunta que eu vou responder hoje, me perguntaram como são as mulheres na Austrália. Eu vou aproveitar e vou estender a pergunta, vou responder como são as mulheres e os homens, né? É, o que eu tinha ouvido falar é que os homens na Austrália são muito bonitos e as mulheres também são bonitas, mas os homens são muito bonitos. E é verdade. Os homens aqui são realmente muito bonitos. Você anda assim, parece que todo australiano é um modelo. E as mulheres são bonitas também, mas não competem com os homens, né? Como todo lugar no mundo, se você vai num bairro rico, se você vai numa região um pouquinho mais rica, você vai ver gente mais bonita. Então, na região de Brighton, por exemplo, que é um bairro rico, você vê muita gente bonita. E você vai no centro da cidade, você não vê tanto, né? O que é muito legal daqui é que tem muita gente de tudo quanto é lugar. Você anda no centro, você tem muito asiático. Aí você vai para Footscray, você tem já uma origem mais afrodescendente. Você tem latinos espalhados aqui e ali. Então isso é muito legal, então tem gente de tudo quanto é tipo. Como que é o australiano ou a australiana típica, a maioria deles, né? Então eu estou convivendo bastante com grupos de australianos apenas. E por incrível que pareça, eu fiquei bastante surpreso, muitos australianos e australianas que são loiro, branco, do olho azul, do olho claro, do olho verde, né? E não imaginava, realmente eu não imaginava. Então você vai no. Talvez também um grupo que eu participo, eles são próximos de Brighton, então talvez seja por isso. Mas o típico australiano branco, loiro, alto, ou loira alta e de olhos claros. E bastante gente ruiva também, o que é curioso. Né? Porque é um país de, apesar de toda miscigenação, é um país de origem britânica. Né? Mas é isso, então as pessoas que são muito bonitas, eu acho que o Brasil, em questão de beleza, assim, poucos países que competem, né? Mas aqui tem uma diversidade muito grande também. E, enfim, por hoje é isso, não vou ficar me estendendo muito. E espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Quem tiver mais perguntas, mais alguma coisa, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder da melhor maneira possível. Fui. Pessoal, eu estava revendo aqui o vídeo e eu percebi que eu não respondi a parte sobre crocodilos. Existem crocodilos, muitos crocodilos aqui? Não. Crocodilos existem mais no norte do país, próximo a Darwin. Então aqui no sul não tem crocodilos. Lá sim, você vai ter lugares onde vai ter placas, não nade aqui, cuidado, essa região tem crocodilos. Né? Diferente do jacaré que fica no Brasil, no norte do Brasil, principalmente, onde é um animal que costumeiramente não ataca o homem, o crocodilo da Austrália, como todo animal na Austrália, ataca o homem. Né? Contudo, são pouquíssimos casos de ataque, de problemas, né? Primeiro porque é um lugar pouquíssimo habitado, e segundo porque as pessoas aqui são muito conscientes.
das coisas, então elas não fazem cagadas, né? Mas é um animal crocodilo. Existe, sim, bastante no norte. Não no país inteiro, não no centro, não no sul, que é onde eu estou morando. Posso ter um pet de canguru? Poder você pode, mas não é muito comum. Assim como você quer ter um animal diferente como pet no Brasil, você tem que pedir pro Ibama, é a mesma coisa aqui, né? O pessoal tem bastante gato, cachorro, como qualquer outro país, mas canguru, é, não. Inclusive eles não gostam muito, porque é um animal que é uma praga, é um animal que se reproduz muito, não tem predadores naturais, destrói a plantação, né? Então eles não são muito chegados em canguru. Inclusive você acha ele no mercado para comprar carne de canguru. É um preço bem competitivo, é uma carne saborosa. Eu experimentei. E então assim, você pode ter um pet de canguru. Eu imagino que devem ter fazendas de canguru. Eu sei que em alguns lugares, em algumas épocas, a caça dele é permitida, porque é um animal que destrói plantações, como eu disse, destrói plantações e tudo mais, né? Então sim, você pode, mas é que nem perguntar se o brasileiro pode ter mico-leão dourado como pet? Pode, mas não é muito comum e você precisa de uma documentação a mais, né? Além disso, cangurus não são animais tão amistosos assim, tá? Mas é isso aí. Desculpa aí, não tinha visto que eu acabei não respondendo.